Nosso soberano Deus nos concede mais um momento de ensino, de estudo da sua palavra. E graças a Deus, glórias ao Senhor, porque temos essa oportunidade. Podemos hoje estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus e, pelo Espírito Santo, compreendermos os seus ensinamentos. O conceito de arrependimento é o nosso assunto hoje. Precisamos entender sobre o arrependimento legítimo e tudo que nós já estudamos até aqui, podemos definir o arrependimento como aquilo que nos motiva. O arrependimento, ele nos dá um estímulo para que vivamos longe do pecado e nos acheguemos a Deus, vamos nos aproximando, chegando para perto de Deus. É esse movimento, abandono do pecado e aproximação de Deus. Isso produz uma mudança de vida importante, substancial na vida do regenerado, porque muda o modo de pensar, a sua vontade e também os seus sentimentos, e vai refletir na sua conduta, no seu viver diário. E esse arrependimento é importantíssimo e em nossa mente, em nosso coração, em nosso viver, nós devemos compreendê-lo. Não podemos dividir o arrependimento em várias partes, mas temos no arrependimento vários aspectos e veremos esses aspectos, alguns desses aspectos do arrependimento, o aspecto intelectual, emocional e o aspecto ligado à vontade, aspecto volitivo. Vamos lá? Como já sabemos, o arrependimento legítimo, ele abrange todas as faculdades e capacidades humanas. Um dos aspectos do arrependimento é o aspecto intelectual. Ele envolve conhecimento. Ele envolve o conhecimento da majestade e santidade de Deus. Em Isaías, o profeta, no capítulo 6, quando Isaías teve a visão do Senhor no alto e sublime trono, quando os serafins cantavam, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o profeta, ele contemplou, ele viu, ele tomou conhecimento da majestade e da santidade de Deus. E ele então exclamou: ai de mim,
estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. Ele reconheceu, ele viu aquela santidade, teve aquele conhecimento: Deus é santo, 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 Deus é majestoso, ai de mim. A contemplação da glória de Deus foi suficiente para que ele percebesse a majestade, a soberania e a santidade do Deus a quem ele ofendia com seu pecado, com os seus pecados. Outro conhecimento que está envolvido no arrependimento, além da majestade e soberania de Deus, é o conhecimento do pecado e da culpa, da transgressão da lei de Deus, da violação da vontade de Deus para a vida humana. Por isso, o profeta Isaías disse: ai de mim, porque ao contemplar, ao conhecer a majestade e soberania de Deus, como Deus é santo, puro, ele tomou conhecimento do seu próprio pecado e da sua culpa e de como ele era um transgressor. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Ele tomou conhecimento do pecado, da sua transgressão da lei de Deus e da vontade de Deus que havia sido violada. Então ele vê o seu próprio pecado e reconhece que diante do majestoso e santo Deus, ele é pecador. E isso, é claro, dá um ensino para nós de que o arrependimento só pode haver um arrependimento de algo que estamos convencidos de que não devia ter sido feito. E este convencimento nos é dado pela ação do próprio Deus, pelo seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele age no coração do ser humano, fazendo ver a majestade, a santidade de Deus e fazendo olhar para si mesmo, para o nosso próprio coração, para a nossa própria culpa diante de Deus, de transgressores que somos e culpados e merecedores da ira de Deus, que transgredimos, violamos aquilo que Deus ordenou. E assim, diante de Deus, nos arrependemos, porque o Espírito Santo vai falar, vai ministrar, vai operar isso no coração do ser humano, e assim o arrependimento vai envolver misericórdia, o conhecimento
dessa misericórdia de Deus e da disposição de Deus em perdoar. E justamente por nós sabermos sobre isso, sabermos que Deus acolhe e nos perdoa. Deus, Ele acolhe o pecador arrependido, Ele perdoa em Cristo, é que recorremos a Ele em busca de refúgio contra o pecado. Sem este conhecimento da majestade de Deus, da santidade de Deus, do nosso próprio pecado e culpa, sem este conhecimento, a convicção do nosso pecado e a nossa culpa nos levaria ao desespero. Esse é um dos aspectos, é o aspecto intelectual, conhecimento. O outro aspecto é emocional. O aspecto emocional, no arrependimento, nós temos a principal emoção envolvida no arrependimento é a tristeza sincera pelo pecado. E precisamos dar ênfase sobre o que nós estamos falando. Nós estamos falando de arrependimento e não de remorso. É importante nós diferenciarmos, distinguirmos entre esses dois termos, entre essas duas palavras, arrependimento e remorso. Isso é importante termos isso bem claro em nossa mente. Tanto o arrependimento como o remorso causam tristeza, mas por motivos diferentes. A tristeza que está presente no remorso é causada quando observamos as consequências ruins ou desagradáveis que resultaram dos nossos atos, nossas ações. Então observamos as consequências ruins e desagradáveis e isso nos traz tristeza, mas essa tristeza vai se referir ao nosso insucesso e às consequências que podemos sofrer por causa de algo que tenhamos feito. Já a tristeza do arrependimento, ou a tristeza presente no arrependimento, melhor dizendo, é causada quando percebemos que nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes causaram o desagrado de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Coríntios, no capítulo 7, o versículo 10. Ele diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, nos leva a buscar refúgio na graça perdoadora de Deus.
E todos que vão a Deus, que buscam refúgio nele, são acolhidos. Por isso, a tristeza, segundo Deus, ela vai produzir vida. A tristeza do mundo, ou remorso, é apenas uma lamentação, é um remorso por causa das consequências desagradáveis e danosas do pecado, da frustração que sentimos quando erramos, quando pecamos. E essa tristeza vai produzir morte, porque ela não vai buscar em Deus o refúgio, o perdão. E a tristeza não é o único sentimento envolvido no arrependimento. Nós temos também, quando a pessoa experimenta e vive o arrependimento genuíno, a pessoa experimenta um sentimento de profunda alegria. Quando é perdoado por Deus e passa a fazer, a cumprir a vontade de Deus, sem a alegria, sem este elemento da alegria, o ciclo de arrependimento não está completo. Então, há esse aspecto emocional, tristeza e alegria. Nós temos na Bíblia 2 exemplos dentro desse aspecto, 2 exemplos no Novo Testamento. Pedro, nós sabemos que ele negou a Jesus, negou conhecê-lo, negou estar com ele quando Jesus foi preso. Então Pedro, após aquele ato cometido, ele chorou amargamente, porque ele viu, ele contemplou o rosto de Jesus, viu a majestade, a santidade e viu o seu pecado. E ele chorou amargamente, como diz Mateus no capítulo 26, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus já havia falado com Pedro, e Pedro, saindo dali, naquele momento que ele negou Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente. É um choro que expressa uma tristeza muito forte. É um início do arrependimento. E assim, Pedro, ele permaneceu junto com os discípulos, mesmo tendo feito aquilo, mas ele não abandonou os discípulos, ele permaneceu junto aos discípulos. E quando as mulheres falaram que Jesus havia ressuscitado, Pedro foi o primeiro a se dirigir ao túmulo. E chegou lá, ele constatou que Jesus não estava ali. E também, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, o Senhor Jesus, já ressurreto, o Senhor Jesus restaura Pedro. E Pedro se tornou esse apóstolo de Jesus. Temos
Vemos sobre ele em Atos, que com poder, autoridade, no dia de Pentecoste, pregou o arrependimento às pessoas, foi preso, viu o milagre de Deus na sua vida, escreveu 2 cartas. A primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro aos irmãos em Cristo. Então nós vemos como ele foi restaurado, perdoado e viveu, teve uma mudança de vida para viver uma vida de santidade ao Senhor. O outro exemplo é de Judas Iscariotes. Judas, aquele que traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata e beijou Jesus para identificar quem era aqueles a quem eles deveriam prender. E assim Judas traiu Jesus. Ele, depois que ele viu, percebeu o que ele tinha feito, ele teve pesar no seu coração. E ele teve uma ação, uma reação bem diferente. Em Mateus, no capítulo 27, diz que Judas, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, ele devolveu as 30 moedas. Ele teve consciência do seu pecado, ele sentiu remorso, ele admitiu, ele falou aos sacerdotes, aos anciãos: pequei traindo sangue inocente. E ele então reconhece, devolve o dinheiro, mas ele não tem nenhuma esperança de perdão. E ele, sem essa esperança de perdão, ele toma a decisão de enforcar-se. Judas, ele retirou-se e se enforcou. Nos diz Mateus 27, a partir do versículo 3. Pedro arrependeu-se. Judas Iscariotes teve remorso, o que levou à morte. E o arrependimento de Pedro é verdadeiro, porque é um arrependimento segundo Deus. Pedro teve uma tristeza e chorou amargamente, porque foi uma tristeza segundo Deus. E o de Judas Iscariotes não foi falso, porque foi desesperado, sem nenhuma esperança. Então, e a emoção da tristeza, segundo Deus, e a alegria também, segundo Deus, segundo o Espírito Santo de Deus, porque teve o pecado perdoado. Um outro aspecto do arrependimento é o aspecto que está ligado à vontade, a mudança de motivação, de propósito e até de gostos, preferências, para que a conduta da pessoa se harmonize com a vontade de Deus. É um elemento importante do arrependimento. Está ligado à vontade. Então, a motivação, o propósito, os gostos, as preferências, tudo agora, na vida do arrependido e perdoado por Deus,
vai se harmonizar com a vontade de Deus. Não há arrependimento verdadeiro quando, depois de se entristecer pelo pecado e procurar o perdão de Deus, a pessoa não tem nenhuma disposição de abandonar o pecado e mudar a sua postura. A disposição de mudança de postura faz parte das evidências externas do verdadeiro arrependimento. A pessoa que afirma que, tendo conhecimento da gravidade de seu pecado, buscou o perdão de Deus, mas continua praticando o pecado, não se arrependeu de fato. O arrependimento envolvido na salvação deve ser mantido durante toda a vida, todo o tempo de nosso viver cristão. O redimido, aquele que foi regenerado, precisa sempre abandonar seus pecados e se voltar para Deus. Isso é diário. E esse caráter duradouro do arrependimento tem importantes implicações no nosso viver. Primeiro, nós temos que distinguir entre o arrependimento inicial, que ocorre no início, no começo da vida cristã, no momento da salvação, e o arrependimento que prossegue durante toda a nossa vida cristã. O primeiro, aquele arrependimento no começo da vida cristã, é um elemento presente na grande bênção da salvação nos concedida por Deus. E o outro é um processo constante, que sempre nos acompanha durante o nosso viver, a nossa jornada cristã. Então podemos dizer que a vida cristã, ela é caracterizada pelo arrependimento. Segunda coisa, nós precisamos observar que o arrependimento, no sentido de experiência constante que nós, redimidos, devemos ter em relação ao pecado que cometemos e à necessidade de se voltar para Deus, isso é um dos componentes essenciais, necessários da santificação da nossa vida. Nosso objetivo é sempre crescer em santificação, o que vai implicar em pecar cada vez menos, nos afastar do pecado e nos achegar a Deus, que é santo, santo, santo. Então só podemos nos achegar a Deus em santidade, nos afastando do pecado. E isso por meio de Jesus Cristo. O pecado sempre ocorrerá nesta vida, neste mundo. Mas quando ocorrer, nós precisamos nos arrepender por ter cometido e, mais uma vez, nos voltarmos para Deus em fé. E terceira coisa, o arrependimento jamais é exercido
com perfeição. Nesta vida, nós jamais vamos conseguir abandonar plenamente o pecado e nos voltarmos totalmente para Deus. É o objetivo que nós perseguimos, mas sabemos que será realizado completamente, definitivamente, somente quando a obra redentora de Cristo Jesus for completada na sua volta e o pecado não mais tiver qualquer tipo de influência em nossa vida e em nossa comunhão com Deus, e em Cristo, a nossa comunhão com Ele vai ser perfeita e permanente. É somente quando formos glorificados é que estaremos totalmente livres do pecado em todas as suas formas e também das manchas, das corrupções que ele provoca em nossa natureza, porque na glorificação teremos um novo corpo. E diariamente precisamos pedir perdão a Deus, não apenas pelos pecados que nós cometemos, mas também pela imperfeição do nosso arrependimento. Esses três aspectos estão envolvidos no arrependimento: o intelectual, o emocional e o volitivo. A tristeza, segundo Deus, vai produzir vida. Creia nisso. Volte-se com fé a Deus. Porque o remorso, a tristeza que não é segundo Deus, vai levar à morte. Porque não busca o refúgio no protetor, no Deus perdoador, Jesus Cristo, o Senhor amado, que está vivo.